Salve, salve! Vamos a mais um Pergunte ao Mauro César aqui para os membros do canal. Começando com Vitor Madureira, ele fala aqui que assistiu ao filme Cass, um filme sobre o primeiro hooligan preso na Inglaterra e condenado. Cumpriu 4 anos de prisão nos anos 80. É um filme que não se encontra facilmente, tem que procurar, baixar. E eu indiquei várias vezes, ele viu na entrevista minha para o Bolívia, gostou e pede indicação de outros filmes do gênero. Se você achar Fúria nas Arquibancadas, vai gostar também, um filme de 95. É o título em português. Rodrigo Costa, quando volto muito mais do que futebol, em breve eu e Lúcio de Castro teremos novidades sobre o podcast. Eu mando um abraço para o Lúcio. Diego Fernandes pergunta se eu acho que o Atlético será um time forte como o Palmeiras e o Flamengo. Um trabalho totalmente novo, Diego, agora com o Cuca, um elenco que não foi ele que montou. Há uma possibilidade grande, porém ainda é muito cedo para termos uma ideia. O Atlético investe muito, mas eu acho que investiu para um técnico que foi embora, contrata outro. Tenho dúvidas quanto a isso, vejamos o que vai acontecer. Emerson Rodrigues, obrigado aqui pelas palavras sobre o canal, Emerson. Ele diz aqui: muito se fala que o futebol brasileiro é mais rico do que o argentino. Sendo assim, qual o motivo para jogadores como Borré e, Nath Fernandes serem tão caros? Imaginou aqui o Tirone falando o nome do Nacho. Olha, e são caros porque os times argentinos não vão vender barato, né? Os times daqui têm mais dinheiro para comprar, mas não significa que eles vão vender a preço de banana, da mesma forma que os times europeus têm mais dinheiro que os times brasileiros, por exemplo, e quando eles vêm aqui também, quando o clube não está com o pires na mão, ele vende por um valor significativo. É, Álvaro Renault, com a gente também aqui, ele que sempre participa também com a gente aqui das ações do clube de membros. É, Pergunta aqui da entrevista do Abel Ferreira. Eu falei sobre isso, já escrevi no blog. Eu elogiei muito o Abel no meu blog, Álvaro, mas só não gostei muito, até falamos sobre isso no posse de bola na sexta-feira passada, essa história do. Ah, porque o Guardiola eu queria ver treinando o outro time. Depois ele elogia o Guardiola. Não achei legal, não. O Guardiola está numa outra esfera, não vai treinar o Porto, que ele falou, não vai treinar. O Mourinho treinou no começo. Vê se o Mourinho quer treinar hoje. Se bem que o Mourinho está voltando para times do nível do Porto, né, que é um time menor, claro, do que aqueles que ele treinou nos últimos anos. Glauco Andrade, ele pergunta se a CBF não deveria adotar uma bolha. Eu acho que sim, falo isso, Glauco, desde o ano passado, como uma das saídas. Falava isso antes até da NBA utilizar esse método. Vladimir Júnior fala aqui sobre o modelo de jogo do Atalanta, que é uma antítese à famosa escola italiana, de fato. E pergunta se ela tem a mesma influência nos dias de hoje. Não, acho que não. O futebol da Itália mudou, está mudando. Gil Saito, Copa do Brasil não seria melhor que fosse só jogos de ida devido à Covid? Concordo, acho que sim. Fábio Lemos, ele fala aqui, com tantos times campeões nacionais, a Série B vai ser mais difícil? Teoricamente, sim. Ele pede uma live, um vídeo com o Renato Senise sobre Premier League. Excelente sugestão. Vou mandar uma mensagem para o Renato sobre isso, inclusive. Boa sugestão, muito boa, excelente. Marco Antônio Júnior, o que esperar do elenco rubro-negro? Não sinto confiança nos goleiros, elenco numeroso. Eu acho que o elenco é forte, mas o goleiro confiável é só o Diego Alves. Cristina Martins, ele fala aqui, ela, né, com a obrigatoriedade de negociar jogadores por motivo financeiro causado pela pandemia, pode haver um desmonte no Flamengo? Um desmonte não, mas algumas baixas possivelmente. O Emerson Bueno, o que você acha de Hans Flick? Mais técnico do que Guardiola? Não, de jeito nenhum. Quinho, lá de BH, saudações, Quinho. Ele fala aqui, na sua visão sobre a questão das grandes empresas investirem forte no futebol, times médios ou pequenos que outrora tiveram maior relevância no nível nacional, se pode ter resgate, como foi o caso do Bragantino. Se eu sou favorável a mais empresas. Eu acho que essa questão das empresas no futebol é legal, do ponto de vista jurídico, é, mas depende do modelo. Eu não acho o modelo do Bragantino ruim, tem alguns que eu não gosto. Muito descartáveis, sabe? Enfim, mas são casos bem diferentes, existem diferentes modelos. Acho que não dá para ter uma generalização, sabe, Kim? Jefferson Cantelli, times europeus competitivos com 3 zagueiros. Ah, então, tem vários, mas muitos times jogam eventualmente com 3 zagueiros, outras vezes não. O Chelsea jogou agora com 3 zagueiros contra o Atlético na semifinal, nas quartas, oitavas de final da Liga dos Campeões. Em outros jogos não, por exemplo, varia bastante. Jesus Coutinho, você acha que é muito duro nas suas críticas ao Flamengo?
a fim de demonstrar sua imparcialidade? Não, não, eu sou duro nas críticas com todo mundo, inclusive com o Flamengo. Eu não preciso demonstrar mais nada, não. Eu já estou nessa estrada há muito tempo. Quem me conhece, conhece. Quem não conhece, fala bobagem. Obrigado pela mensagem. Márcio Marques, é, ele pede um vídeo sobre a rivalidade do futebol argentino, coisa de bairro, ok. Ele está lá na Austrália, obrigado pela dica. Vamos estudar essa possibilidade, talvez aqui com um convidado. Paulo Figueiredo, o Flamengo deve vender o Hugo? Se for uma boa proposta, sim. Doutrinadores da Bola, tem um canal no YouTube, fala sobre a carreira e história de atletas brasileiros e também internacionais. Ele fala que, pelo que vê, são poucos os clubes que dão valor a personagens que fizeram história. Ele fala que um clube que não respeita sua história, torcedores e os limites financeiros está fadado à destruição. Eu concordo totalmente. João Camelo também com a gente, falando que ele questiona que pode ser melhor um time que ataca pouco, mas quando ataca marca gols, um time que fica com uma parte do tempo com a bola, cria muito e faz poucos gols, pelo tanto que cria. É claro que o time que ataca pouco e faz os gols. Vimos essa característica com o Domi Sene, agora vimos o time de garotos da base. Será que falta treino de chute a gol? O que faltou foi pontaria demais nesse ano 2020. 2019 a pontaria estava afiada. Eu acho que tem muito erro técnico e má fase de alguns jogadores nas finalizações. Leonardo Almeida, pandemia à parte, situações normais, com as dificuldades que os torneios interestaduais substituírem os fraquíssimos estaduais. As federações são um grande obstáculo, a política. A Deise com a gente, Chaves falando que se nós achamos que nesse momento de dificuldade financeira faz sentido trazer o Rafinha. O Flamengo não vai trazer a priori, não trouxe ainda, por conta do dinheiro. Essa que é a questão. Eu acho que está bem difícil hoje, gravando esse vídeo na sexta-feira, acho bem difícil que o negócio feche. Não está andando, não. Pedro Henrique Moura, falando que o Flamengo não consegue atrair patrocinadores, perdeu um, não perdeu alguns. Se isso é fruto da ganância e tudo mais. Não, isso é fruto do marketing do Flamengo, que é muito fraco. O comando do marketing, a vice-presidência de marketing, eu acho que não tem gente com qualificação para fazer um trabalho compatível com o momento e o tamanho do clube. O Pedro Igor falando que me viu com camisa do Rangers em alguns vídeos. Eu torço para o time? Não, não torço. Apenas tenho a camisa, como tenho várias outras. Não tenho do Celtic. Até gosto mais do Celtic, mas não tenho uma preferência entre os dois times, não. Tenho a camisa do Rangers, como tenho de vários times que não. Porque eu gosto do futebol, não porque tem afinidade com aquele clube. Cleison Aguilar, se eu acho que o Galhardo tiraria mais, perdão, do Atlético de Madrid, muito difícil. O Simeone, ele às vezes deixa um pouco a desejar, mas ainda lidera o Campeonato Espanhol e ele é um técnico histórico do clube. O técnico que chegar lá para mudar a forma de jogar também vai ter dificuldades. Marcos Barbosa, seca de gols do Flamengo, ele pergunta: vamos ver agora quando começar a participação do time principal na temporada, Marcos, já viu o que vai acontecer. Lael Mendes, temas políticos podem ser debatidos abertamente nas lives, membros e não membros, ou se tirar alguma moderação e recomendação para serem evitados. Não, a gente pode discutir qualquer tema, Lael, desde que seja de uma forma bem civilizada. Se começar numa live a perder o controle, a gente prefere mudar de assunto, porque são pessoas que estão ali por conta do futebol, e aí são vários temas, são várias correntes políticas, né? Se for no bom nível, por que não? Devemos sim. Matheus Lavinas, o que é que eu espero do Cuca como técnico do Atlético, se precisa reforçar alguma posição? Não, acho que agora é hora de montar o time, depois perceber eventuais carências. Espero que ele monte um time ofensivo e que seja competitivo. É isso, que não seja um time como o Galo Doido, uma nova versão do Atlético com jogadores com muitos recursos técnicos, um elenco muito forte. O professor Toninho Rabelo, ele fala que é torcedor do Flamengo fora do Rio de Janeiro, mas queria ser sócio torcedor. Por que a diretoria não faz no canal Flá TV um benefício para os sócios? Porque o marketing do Flamengo é tão ruim? Pois é, falamos sobre isso. É ruim porque falta gente qualificada. Tiago Mariano, e falta isso tudo que você falou também, Toninho, ao sócio torcedor. Ele fala aqui que a profissão de jornalismo cada vez mais exige um conhecimento básico de diversas áreas. E ele fala: hoje o jornalismo esportivo é exigido, além do esporte, conhecer de finanças, economia, história e política. Como enxerga o cenário atual? Ele fala que o filho dele tem 17 anos e quer seguir a carreira. Eu acho que em qualquer área, não é? No esporte, você sendo jornalista, você tem que ter uma noção básica de conhecimentos gerais, senão você vai ser um profissional muito limitado, Thiago. Sem dúvida alguma. Acho que não é por esporte, não. E tem que querer ser jornalista. O esporte vem como consequência, é como eu penso. Matheus Henrique, se eu acho que seria bom para o Flamengo ter rivais mais bem estruturados. Sim, sem dúvida, mas como fazê-lo? O futebol do Rio forte é bom para o Flamengo, é bom para os demais. Hoje só o Flamengo está mais forte. O Fluminense também está no estágio bem melhor do que Botafogo e Vasco, mas também bem abaixo do Flamengo por conta da questão financeira. Carlos Rocha, duas perguntas. JJ arrebentou em 2019 no Flamengo e Portugal está indo mal.
Tal fato pode radicalizar o problema dos técnicos brasileiros? Não entendi a pergunta, Carlos. Mas enfim, os craques nas décadas anteriores tinham mais fibra e pulso, não arregavam. Os de hoje são mais midiáticos. Depende do jogador, acho que não dá para generalizar, não. Tá? Hoje, no passado, você tinha jogadores que afinavam e outros que não. Emerson Fino, ele pergunta a minha opinião sobre possível venda de garotos da base para fazer dinheiro. Eu acho que sim, tem que vender. Se tiver boa proposta, tem que vender. Promessa é só promessa. Você tem que resolver o problema imediato. Ou dívida que não pode contrair. Corre o risco? Corre, mas paciência. Roberto Romano. Até porque o time principal é forte. Né? O investimento feito em boas contratações aconteceu com a venda de jogadores jovens. O Roberto Romano também pergunta do Hugo. Eu acho que tem que vender se for uma boa proposta. E fala das lesões do Diego Alves e acho que o Gabriel Batista fraco. Eu acho que o Hugo também não está pronto para ser titular do Flamengo. Tem que se preparar bem mais. Marcos Meneghetti, São Paulo contratou o Alex como técnico da base, ele fala aqui sobre isso. Pergunta se o modelo vai funcionar. Não sabemos, né, Marco? Mas eu acho que é uma tentativa bem interessante. Quais os obstáculos? Todos aqueles que existem no ambiente do futebol. O Alex vai ter que se adaptar a uma função nova, construir um bom ambiente, mostrar capacidade. Eu acho que ele é um cara muito inteligente, um cara que conhece muito futebol, tem muita chance de dar certo. Viviane Vicenzi. Semana recheada de exposição na mídia, de jogadores, via fatos ou boatos. Como separar o joio do trigo? Porque o Flamengo sempre escolhe ser aquele que raramente lê e responde de forma convincente. É complicado, né, Viviane? Eu acho que você está falando do caso do Gabigol, realmente um comportamento totalmente inadequado. Marcos Vireoli, se for isso que você está falando, foi o que eu entendi, especialmente. Com a gente, Vireoli, como sempre, ele fala: a FIFA não havia proibido a mercenagem? Na prática, não, né? Porque não tem fair play financeiro aqui no Brasil. Se tivesse, o Atlético, no caso, ele fala do Atlético e dos seus patrocinadores, parceiros, digamos assim, o Atlético teria que explicar certos números, né? Para a CBF, no caso, se tivesse em vigor o fair play financeiro. O César Grafietti até já fez o projeto para a CBF, mas não está vigorando para valer. Isnan de Mota Barros, o Flamengo e outros grandes não deveriam mandar jogos em outros estados usando os elefantes brancos deixados pela Copa? Isso já aconteceu algumas vezes, depende de negociação, aí envolve viagem, é meio complicado também, né? Nem sempre é possível. Ainda mais agora na pandemia, não dá para planejar esse tipo de coisa, não. Luiz Renato, ele fala que me ouviu falando que o jogo reativo sempre foi usado no Brasil, inclusive na seleção brasileira, em times famosos como o de 70. E pede falar mais sobre o assunto. A gente pode falar, pode desenvolver mais sobre o assunto no outro momento, né? É uma discussão mais abrangente, né? Se pegarmos times de seleção e clubes brasileiros famosos na história, perceberemos que o jogo reativo sempre foi mais comum. Não acho que é o mais comum, mas em vários momentos foi utilizado. O time da Copa de 70 fazia muito gol de contra-ataque. Reveja os gols da Copa de 70 que você vai perceber. Aqui no Brasil dá mais interesse, diz aqui o Ronaldo Júnior, em jogos de seleção. Isso é um fenômeno do Brasil, uma tendência. Eu acho que é um fenômeno do Brasil e alguns países. No Brasil, acho que mais. Ele detesta os jogos da seleção. Obrigado pela sua mensagem e pelas palavras, Ronaldo. Eu também acho que os jogos de seleção já cansou bastante. O Alice Chaves, a política do Vasco é uma grande desordem. O atual presidente sofre uma pressão absurda. Com isso, algumas promessas do Salgado não vêm sendo cumpridas pelo mesmo. Existe chance de alguma virada de mesa? Eu acho que por enquanto não, mas o Vasco não duvido de nada, Wallace. Infelizmente. Ivan Gaspar, ele pergunta quanto você acha que falta para o campo, né? De ter o Campeonato Carioca na Globo, a falta do Campeonato Carioca na Globo impacta na dificuldade do Flamengo fechar patrocínios. Com a Globo ou sem a Globo, o Flamengo não tem feito grandes acordos. Não é só por isso, não. O jogo agora na Record e tal, não é só por isso, não. Pode ser que isso pese, mas não é por isso exatamente, não. O Traps, falando aqui comigo também, que viu o vídeo sobre o Maracanã, ele pergunta por que se cobra tanto uma forma de entregar algo para a comunidade e não se cobra do Botafogo. Eu já falei sobre isso na época que o Botafogo arrendou o estádio, mas agora ninguém fala mais nada. Eu vou cobrar de qualquer um. O estádio feito com dinheiro público tem que se dar alguma coisa em troca se o clube vai arrendar aquele estádio para a sociedade, para a comunidade. É isso, gente. Esse foi mais um Mauro César Responde. Continue mandando as perguntas aqui sempre que a gente abrir o espaço na comunidade para seus questionamentos, né? E a gente vai estar voltando na semana que vem, né, falando hoje, que hoje é dia 19, sexta-feira, que estou gravando esse vídeo. Na semana que vem, durante a semana eu aviso o dia direitinho, teremos a mesa redonda com o Mauro César. Um abraço a todos, obrigado, continue participando do Clube de Membros, eu agradeço o apoio de vocês, a participação, e divulguem também o canal e o Clube de Membros para outras pessoas, para que possam participar também dessa comunidade. Um grande abraço e saudações.